Olá, eu sou o professor José Elias e é um prazer estar novamente com vocês. Vamos para a segunda aula de matemática básica para os alunos que estão no grupo de estudos de matemática e raciocínio lógico lá no WhatsApp. Essa é a nossa segunda aula desse curso gratuito de matemática. Estamos falando sobre operações com números reais, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Vamos para a aula de hoje? Vamos lá. Bem, continuando na segunda aula, vamos falar de alguns conjuntos numéricos. Conjuntos que você já conhece lá do ensino fundamental. O conjunto que a gente vai ver hoje é o conjunto dos números naturais. Na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com os números naturais. Você lembra? E a gente representava esse conjunto dos números naturais com essa letra N aqui. O conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelos elementos 0. Então, nós vamos considerar o 0 dentro do conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pontinho, 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 prossegue. Então, nós teremos esses números como sendo os números naturais. Assim, nós temos aqui, ó, N, vai representar este conjunto. O conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse pontinho, pontinho, pontinho significa que este conjunto prossegue. Ok? Esse é o conjunto dos números naturais. É como a gente fala assim, ó, o número 0. Nesse caso, você observa que 0 é um elemento desse conjunto. Então, você pode dizer que o 0 pertence ao conjunto dos números naturais. O 0 é um número natural. Olha lá, observa lá aqui o número 1. O número 1, esse número 1, também pertence ao conjunto dos números naturais. Olha lá, ó, por exemplo, o número 5. O número 5, ele pertence, olha o 5 lá dentro, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Olha, o número 1 sobre 2. Aqui é um número fracionário. Esse meio, 1 sobre 2, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Observe que o número menos 1 é negativo. O menos 1 não pertence, aí você risca, ao conjunto dos números naturais. Ok? Bem, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pontinho, 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 prossegue. Outro conjunto que a gente precisa recordar é o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. E a gente representa com a letra Z. Conjunto dos números inteiros, vamos colocar a letra Z de inteiros. Vamos lá, ó. O conjunto dos números inteiros é o conjunto formado pelos números, olha aqui, ó, pontinho, 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 quer dizer que ele já vem lá de menos infinito. Aí vem para o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Agora vem os positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pontinho, 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 prossegue. Isso quer dizer que o conjunto dos números inteiros, ele possui números inteiros negativos, ele possui números inteiros positivos e possui o 0 lá no meio. Então, 0 é um número inteiro, 1 é um número inteiro, menos 1 também é um número inteiro. O 2 é um número inteiro, menos 2 também é um número inteiro. O 3 é inteiro, o menos 3 é inteiro. Então, nós podemos dizer, por exemplo, aqui, ó, o 0, a esse símbolo, a relação de pertinência, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Posso dizer que, ó, o menos 3, ele pertence ao conjunto dos inteiros. Ó, o mais 3 pertence ao conjunto dos inteiros. O meio não pertence. O meio não pertence. O meio não é um número inteiro. Então, o meio não pertence, você risca aqui, ó.
Legal? Então nós temos números inteiros, podem ser positivos, negativos e neutro, que é o zero. E os números naturais, pode ser 0, 1, 2, 3. A gente pode dizer o seguinte, ó, observe que 0, 1, 2, 3, pontinho, 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 são os números naturais. Eles estão aqui, ó, dentro dos números inteiros. Então você poderia imaginar assim, ó. Esta figura está te dizendo que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, tá ok? Números racionais. Nós já falamos na aula anterior sobre esses números. A gente vai representar ele com a letra Q. Então, olha, o Q, vou botar aqui, ó, Q, tá vendo o Q aqui, ó, Q, ele vai representar este conjunto aqui, ó. É o conjunto dos números na forma P sobre Q, tal que esse P, que é o numerador, pertence ao conjunto dos inteiros, e esse Q, que é o denominador, também pertence ao conjunto dos inteiros. Mas, olha, inteiros com essa estrelinha aqui. Quando você bota a estrelinha em cima do conjunto, significa que você tirou o zero daquele conjunto. Então, o que eu estou te dizendo é que os números racionais são números da forma P sobre Q. Números que podem ser escritos como sendo frações. Na forma P sobre Q, onde o P é inteiro e o Q, além de ser inteiro, ele é diferente de zero, porque você não pode ter o zero no denominador. Isso não pode acontecer, ok? Então, dizemos que os números racionais são números da forma P sobre Q, onde o P é inteiro e o Q é inteiro, diferente de zero. Quer dizer, são números que podem ser escritos como sendo frações. Isso quer dizer que o número é racional? O número é racional se ele pode ser escrito como sendo uma fração. Todo número que pode ser escrito como fração, ele é racional. Os números que não podem, se os números não podem ser escritos como uma fração, eles vão ser irracionais. Nós falamos disso na aula anterior. Os racionais são números que podem ser escritos como frações. Os irracionais são números que não podem ser escritos como frações. Alguns exemplos. A letra A. Letra A aparece... A letra A, você tem aqui na letra A 0,444, pontinho, pontinho, pontinho. 0,444 é uma dízima periódica simples. E toda dízima periódica é um número racional. Esse 0,444 representa aqui, com pontinho, pontinho, a fração 4 sobre 9. É 0,444, pontinho, pontinho, pontinho. E como é uma fração, é um número racional. Toda dízima periódica é um número racional. Na letra B, você tem aqui letra B, 0,12, pontinho, pontinho, pontinho. Isso aqui representa a fração 12 sobre 99. É uma dízima periódica, 12 sobre 99, que é um número racional, porque é uma fração. Olha aqui, a letra C. Letra C está te dizendo aqui, 0,231. 231. E assim vai, pontinho, 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 prossegue 231, 231, 231. Isso é uma dízima periódica. E essa dízima periódica representa a fração 231 sobre 999. Isto é uma fração. Então, se pode ser escrito como fração, é um número racional. Aqui a letra D. A letra D está dizendo aqui, 2/7. É uma fração. O numerador é 2, o denominador é 7. Então, já é uma fração. Então, se é uma fração, é um número racional. Toda fração é um número racional. Então, os números fracionários, eles são números racionais. Os números fracionários são números racionais. Beleza? A letra E, cuidado, a letra E é a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 não é racional. A raiz quadrada de 2 não pertence ao conjunto dos racionais. A raiz quadrada de 2 é irracional. A raiz quadrada de 2 é irracional. Você não
consegue escrever a raiz quadrada de 2 como sendo uma fração. Ó, a letra F apresentou o número π, aquele número que aparece na relação com o diâmetro ou com o raio de uma circunferência. O π é 3,14, não acaba. O número π é um número irracional, ele não pertence ao conjunto dos racionais, ele é irracional. Beleza? Então, no moral da história que você precisa agora para concurso de nível médio é lembrar que os números racionais são números que podem ser escritos como sendo frações, tá ok? Isso vai aparecer no meio de alguns exercícios, tá? Então, vamos treinar, vamos fazer alguns exercícios, ó. Exercícios que envolvem frações. Veja o primeiro exemplo, são exercícios fáceis que nós vamos fazer hoje. Olha aqui, ó. Calcule, para você calcular 3/5 de 60. Calcule 3/5 de 60. Você quer calcular uma fração de um número inteiro. Você quer calcular uma fração do número 60. Então, como você faz isso? Olha, vamos lá aqui, ó. Solução. Eu quero calcular 3/5 de 60. O papel desse D vai ser o papel de uma multiplicação. O D significa vezes. 3/5 de 60 significa 3/5 vezes 60. Quando você encontrar esse D, você vai fazer vezes. Agora você sempre vai dar uma olhadinha e tentar simplificar. Porque se você simplifica, os números ficam menores. E com números menores, é mais fácil fazer conta. Beleza? Às vezes não vai dar, mas na maioria das vezes vai dar para simplificar. Observe que eu tenho 60 lá em cima e tenho 5 aqui embaixo. Dá para simplificar 60 por 5. Vamos lá. 60 dividido por 5 dá quanto? Dá 12, né? Então isso aqui é 3 vezes 12. 3 vezes 12. E 3 vezes 12, 3 vezes 12 dá 36. Dá 36. Portanto, 3/5 de 60 é igual a 36. 36, vamos marcar como alternativa correta a letra E, letra E, letra E. Estamos calculando uma fração de 60, 3/5. Bacana, né? Agora vamos na 2. A 2 diz, calcule 4/5 de 400. 4/5 de 400. Então aqui, ó, eu quero calcular 4/5 de 400. Você já sabe que o D significa vezes, né? Então isso aqui representa 4/5 vezes 400. E agora você dá uma olhadinha em cima e embaixo e vê que se dá para simplificar. Dá para simplificar 400 por 5? Dá sim. E quanto dá 400 dividido por 5? Vem cá. 400 dividido por 5 dá 80. Dá 80. Logo, isso aqui fica 4 vezes 80. E 4 vezes 80 é igual a 320. 320. Portanto, 4/5 de 400 é igual a 320. 320, vamos marcar na letra D de dado, letra D de dado, letra D. Agora, antes de prosseguir, deixa eu te dar uma dica. Esse curso é gratuito, as aulas vão ser sempre nas quartas e sextas-feiras. As aulas sempre entram às 10 horas da manhã, aqui no grupo de estudos de matemática e raciocínio lógico para o concurso do escrevente. Eu sempre coloco no dia anterior o PDF, então tem o PDF. Você baixa o PDF lá no grupo e depois vem assistir às 10 horas da manhã as aulas aqui. Se por acaso você não puder assistir às 10 horas da manhã, não se preocupe.
As aulas vão ficar lá gravadas durante um período de tempo para você assistir mais tarde, tá? Mas não fica muito tempo não, lá até o final de junho vamos tirando essas aulas, tá? São aulas para o nosso grupo, elas não ficarão no YouTube eternamente. Até o final de junho retiraremos e entraremos com mais cursos no grupo. Mas se você por acaso está fazendo um curso e tem mais pressa, eu quero aprender mais rápido, eu quero uma coisa bem agitada mesmo, aqui a gente está fazendo uma revisão, né? Aí você pode então procurar os meus cursos lá no meu site. É www.professorjoselias.com.br. Lá tem vários cursos de raciocínio, de matemática para o escrevente, cursos de teoria, de questões resolvidas de raciocínio da VUNESP, de matemática da VUNESP. Tem vários cursos legais. E para te ajudar, eu estou te dando um desconto de 50%. Então, se você quiser algum curso lá do site, desse site do professor Joselias, primeiro coloque nesse código de cupom que se chama Grupo Escrevente. Grupo Escrevente lá no carrinho de compras. Coloca no carrinho que o site vai recalcular o valor e te dá um desconto de 50%. Essa promoção vai estar válida até o dia 15 de junho. Então, até o dia 15 de junho, se você comprar qualquer curso lá, ou assinatura, fazer assinatura semestral, coloque esse cupom de desconto, que é Grupo Escrevente, letra maiúscula, e aí você vai ter um desconto de 50%. Tá ok? E se você quiser também pode recomendar para alguns amigos. Esse cupom está dentro do nosso grupo, pouca gente sabe, tá? Vamos lá. A questão 3. Calcule 3 meios de 16 nonos, né? Então, quero calcular 3 meios de 16 nonos. Então, vamos à solução. O D significa vezes. Então, isso aqui ficaria 3 meios. 3 meios. O D é vezes 16 nonos, pois o D significa vezes. Agora você vai tentar simplificar. Observe que você tem um 3 lá em cima e tem um 9 aqui embaixo. Dá para simplificar 3 e 9? Dá. Em cima, 3 dividido por 3 dá 1. Embaixo, 9 dividido por 3 dá 3. Simplificou. Agora você tem 16 em cima e tem 2 embaixo. Dá para simplificar o 16 e o 2. Em cima, 16 dividido por 2 dá 8. E embaixo, 2 dividido por 2 dá 1. E agora é só efetuar a conta. Em cima você ficou com 1 vezes 8. Quanto dá 1 vezes 8? 1 vezes 8 dá 8. E embaixo você ficou com 1 vezes 3. E 1 vezes 3 dá 3. Você ficou com 8 sobre 3. 8 sobre 3, 8 sobre 3. Vamos marcar a letra E. Letra E. 8 terços na questão 3. Letra E. 8 terços. Estamos começando com questões mais fáceis, né? Mais fáceis para pegar o pessoal desde o início, não perder ninguém. Nós vamos ficar durante meses aguardando o edital do escrevente do TJ de São Paulo. Não podemos deixar para trás ninguém. Vamos lá, questão número 4. Questão número 4 diz assim, calcule 2 terços de 9 quartos. O D significa vezes. Então, na 4, eu quero calcular 2 terços. D, o D é vezes. D, 9 quartos. Vamos tentar simplificar, Tem 2 em cima e 4 embaixo, dá por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Embaixo, 4 dividido por 2 dá 2. Agora, 9 e o 3. Em cima, 9 dividido por 3 dá 3. Embaixo, 3 dividido por 3 dá 1. Em cima ficou com 1 vezes 3. 1 vezes 3 dá 3. Embaixo, 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá 2. 3 sobre 2, 3 sobre 2. Vamos marcar como alternativa correta 3 meios, a letra B de bola. B de bola. Tranquilo, tá?
Agora, questão 5. Eu falei para vocês que as dízimas periódicas são números fracionários. Então, uma dízima periódica ela foi gerada por uma fração, por uma conta de dividir. E essa fração que representa a dízima periódica é chamada de fração geratriz. Na letra A, pergunta assim, ó, represente em frações. Letra A, 0,111, pontinho, pontinho, pontinho. Quer dizer que esse 1 prossegue. Então, nós temos aqui uma dízima periódica. Portanto, a gente consegue escrever isso como sendo fração. E que fração representa essa dízima periódica? Vamos ver. Ó, qual é a fração geratriz dela? Bem, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar isto aqui de x. Então, vou chamar isso aqui de x. X é igual a 0,111, pontinho, 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 pontinho. Eu quero saber que fração representaria isso. Eu vou fazer a primeira vez assim, só para você entender por que a gente vai fazer isso direto. Ó, eu observo que tem uma vírgula aqui atrás do zero. Aí eu penso, deu uma vontade de multiplicar isso aqui por 10. Multiplicar por 10 e vou botar o produto aqui em cima. X vezes 10 vai ficar 10x. Bota aqui em cima, tá? Fica mais fácil. É igual. Agora, multiplicando o lado direito por 10. Quando você multiplicar por 10, essa vírgula vai dar um pulo para a direita. Então, vai ficar atrás do 1. Vai ficar 1, aí repete 1, 1, 1, 1. E vê, se eu multipliquei isso embaixo tudo por 10, ficou aquilo lá em cima. Aí vem pontinho, pontinho, pontinho. Aí eu falo, agora deu uma vontade de subtrair. Vamos subtrair? Vamos fazer o de cima menos o de baixo. Quando você subtrair, vai ficar 10x menos 1x, 10x menos 1x vai dar 9x, ó, 9x. Quando você subtrair, vai ficar 1,11, pontinho, 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 menos 0,11, pontinho, pontinho, pontinho. Quando você subtrair, vai ficar aquele menos esse. Todo mundo que está atrás da vírgula vai cancelar. Essa parte toda aqui, ó, vai cancelar com essa parte toda, porque é menos isso menos isso. Então, você vai sobrar 1 menos 0. E 1 menos 0 dá 1. Você ficou com 9x igual a 1. E se 9x é igual a 1, quem é o x? O x é 1. O 9 está multiplicando do lado esquerdo, vai para o lado direito dividindo. O x é 1 sobre 9, 1 sobre 9. Isso significa que essa dízima periódica, 0,1111, pontinho, 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 representa a fração 1 sobre 9. 1 sobre 9. Essa é a fração geratriz dessa dízima periódica, 1 sobre 9, 1 sobre 9. Legal, né? Legal. Letra A, 1 sobre 9. Agora, a letra B. A letra B aparece 0,2222, pontinho, pontinho, pontinho. Que fração representa isso? Aí você vai pensar assim, ó, eu vou chamar isso aqui de x. Vamos chamar de x? X é igual a 0,222, pontinho, 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 pontinho. Aí você fala, cara, deu uma vontade de multiplicar por 10, já que só tem um algarismo repetindo, eu vou multiplicar por 10. Então, multiplicando o x por 10 vai dar 10x, 10x. Quando você multiplicar o lado direito por 10, a vírgula vai dar um pulo para a direita. Então, vai ficar atrás do 2, fica 2,222, pontinho, 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 pontinho. Aí você fala, cara, deu uma vontade de subtrair. Vamos subtrair? Vamos subtrair, ó. Você fica com 10x menos 1x, vai dar 9x. Quando você subtrair, observe que todos os algarismos que estão atrás da vírgula vão cancelar. Isso aqui, ó, tudo vai cancelar com isso, vai fazer menos, vai cancelar. Só vai dar a conta 2 menos 0, e 2 menos 0 dá 2. 9x igual a 2, 9x igual a 2. Então, quem é o x? O x é 2, o 9 vai para o outro lado dividindo. O x é 2 sobre 9. O x é 2 sobre 9. Então, essa dízima periódica, 0,222, pontinho, 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 representa a fração 2 sobre 9. 2 sobre 9 é a fração geratriz dessa dízima periódica.
Se você é observador, você já notou o seguinte, ó, 0, quando começa com 0, fica muito fácil. Quando você tem 0, e um algarismo repetindo na dízima periódica, o resultado é aquele algarismo que repete sobre um 9. Repara, 0,2222 fica o 2 sobre o 9. Se fosse 0,3333, daria o 3 sobre o 9. Se fosse 0,44444, daria o 4 sobre o 9. E assim vai. Então, nos próximos, já não preciso fazer isso. Eu já observei que há um padrão nesse caso. Tá legal? Então, prosseguindo. A letra C, 0,333, pontinho, pontinho, pontinho. Qual é a fração geratriz disso? Só tem um algarismo repetindo e começa com 0, é uma dízima periódica. Então vai ficar, ó, em cima está repetindo 3, então fica 3, como só tem um algarismo repetindo, só fica um 3 sobre 9, 3 sobre 9. Este seria uma resposta, 3 sobre 9 é a fração geratriz. Ou, olha aqui, ó, você pode simplificar. 3 sobre 9 dá para simplificar. Em cima, 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Então pode ser 3 sobre 9 ou 1/3. Ou um ou outro. É claro que na prova ele sempre simplifica. Ele vai colocar como resposta 1/3. Mas 3 sobre 9 também seria uma resposta. Por exemplo, a letra D. A letra D, qual é a fração geratriz? 0,555, pontinho, 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 pontinho. Ora, começa com 0, só tem um algarismo repetindo, que é o 5. Então vai ficar o 5 sobre o 9. 5 sobre o 9. Essa é a fração geratriz dessa dízima periódica. E a letra E, a letra E, a letra E? Eu vou fazer a letra E só porque é diferente, né? Mas para você ver que dá para raciocinar e responder, ó, 0,232323, pontinho, 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 uma dízima periódica. Vamos chamar isso aqui de x. Então, x seria 0,232323, pontinho, 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 pontinho. Aí eu falo, cara, deu uma vontade de multiplicar por 100? Sim, porque agora você tem dois algarismos repetindo. Então dá uma vontade de multiplicar por 100, porque 100 tem 2 zeros. Então vamos multiplicar tudo por 100. Se eu multiplicar por 100, vai ficar 100x. E quando eu multiplicar o lado direito por 100, essa vírgula vai pular duas casas. Vai ficar 23,2323, pontinho, 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 pontinho. E agora, o que você faz? Agora você subtrai. Vamos subtrair? Subtraindo 100x menos 1x vai dar 99x. Quando você subtrair, observe que todos os números que estão atrás da vírgula vão cancelar. Isso menos isso cancela aqui, ó. Vai ficar o 23 menos 0. E 23 menos 0 dá 23. 99x é igual a 23. Então, x é igual a 23, 99 vai para o outro lado dividindo. Então, fica 23 sobre 99. 23 sobre 99 é a fração geratriz. 0,23232323 representa a fração 23 sobre 99. Você observou o padrão? Ó, quando tiver 0, vai ficar alguma coisa sobre um número que tem 9. Se em cima tiver dois algarismos repetindo, fica os 2 sobre 99. Por exemplo, a letra F. A letra F, não vou fazer aquela conta toda, eu vou dar a resposta, você já viu o padrão. Ó, é 0, então é o mesmo padrão. Em cima tem 3, 2, 3, 2, 3, 2. Tem dois algarismos, 3 e o 2. Como são dois algarismos, embaixo eu vou ter dois 9. Vou ter 99 e 99. É a fração geratriz. Isso vai se estender. Por exemplo, olha, mostra que você é inteligente, que você está entendendo tudo. Olha só. 0,125125, pontinho, pontinho, pontinho. Qual é a fração geratriz dessa dízima periódica? Agora você tem repetindo 1, o 2 e o 5. O 1,
o 2 e o 5. São 3 algarismos. Logo embaixo vai ter 9, 9, 9, 3 9. Legal, legal, né? Ficou fácil, né? Ficou fácil. Bacana. Prosseguindo. A letra H ficou um pouquinho diferente. A letra H não é mais 0, a letra H tem uma parte inteira. Cuidado quando tem uma parte inteira, a gente tem que tomar cuidado. Ó, aquilo ali seria um X, né? Um X. Só que esse X, ele tem uma parte inteira. Ele é, ó, 3,2, 2, pontinho, 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 pontinho. E agora? Como você faz? Bem, quem vai ser esse X? Quem vai ser esse X? Ah, esse X vai ser interessante. Ó, vou fazer aqui. Vamos chamar de X. X é igual a 3,222, pontinho, pontinho, pontinho. Observe que só tem um algarismo repetindo. Então, o ideal é multiplicar por 10. Então, vamos multiplicar por 10 e colocar aqui em cima. Fica x vezes 10 dá 10x. Quando você multiplicar por 10, a vírgula vai uma posição para a direita. Então, vai ficar atrás desse primeiro 2. Então, vamos ter 32,222, pontinho, pontinho, pontinho. Agora, eu vou subtrair. Quando você subtrair, o que vai acontecer? 10x menos 1x vai dar 9x. Aí vai ficar 32 menos 3. 32 menos 3 dá 29, né? 32 menos 3 dá 29. E esses caras que estão atrás da vírgula vão tudo cancelar. Então, quem é o x? É 29 sobre 9. Se você dividir 29 por 9, vai dar 3,22222, pontinho, 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 pontinho. Então, 3,2222 tem como fração geratriz 29 sobre 9. Eu vou fazer mais uma vez a letra I para você observar, tá? Letra I. Há um padrão aqui, há um padrão. Depois a gente vai fazer isso de cabeça. Ó, 4,3333, vou chamar isso aqui de x. Então, x é igual a 4,333, pontinho, 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 pontinho. Como só tem um algarismo repetindo, eu vou multiplicar por 10. 10 vezes x dá 10x. A vírgula vai uma casa para a direita, vai ficar 43,333, pontinho, 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 pontinho. Agora eu vou subtrair 10x menos 1x, nós vamos ter 9x. Quando você subtrair, todos os caras que estão atrás da vírgula vão cancelar. Tu vai ficar com 43, ó, 43, menos o 4 aqui, ó, menos o 4, né? Logo vamos ficar com 9x igual a 39. Se 9x é 39, quem é o x? O x é 39, o 9 vai para o outro lado dividindo, 39 sobre 9. 39 sobre 9. Você pode falar assim, ó, eu posso simplificar, não é? Dá para simplificar por 3, por exemplo, ó, por 3. Em cima, 39 por 3 dá 13. E 9 por 3 dá 3. 13 sobre 3. Pode ser ou isso ou isto. Tanto faz. Legal, né? Agora, será possível que dá para fazer isso direto? Bem, sempre essa solução vai ser possível, tá? Então, aconselho que você saiba fazer assim. Mas um outro jeito de fazer seria o seguinte, ó, vamos voltar na letra H. A letra H eu queria saber 3,2222. Então eu botei aqui, ó, botar um traço de fração.
Aí vamos fazer o seguinte, só tem um algarismo repetindo, então em cima vai ficar um 9, tá? Embaixo fica um 9, embaixo, tá? Em cima vai ficar sempre uma conta de subtrair, um menos. O que você faz? Você pega o cara que é inteiro, que é o 3, e o algarismo que repete, que é o 2. Então forma um número 32. Menos o número que está antes da vírgula, que é o 3. Fica 32 menos 3, vai dar 29 sobre 9, que é a letra H. 29 sobre 9 é a letra H. Já a letra I, aí era 4,3, pontinho, pontinho, pontinho. Eu vou fazer bem devagar. Isto é igual, aí tu bota o traço, aí você só vê que observe que só tem um algarismo repetindo, então vai ter apenas um 9 aqui embaixo. Em cima vai ter uma conta de subtrair. Vai subtrair quem? Quem de quem? Quem de quem? Bem, você vai olhar para o número, é 4,333. Pega a parte inteira, que é 4, e o algarismo que repete na decimal. Então, tu monta o número 43. 43. Aí fica menos. Agora você pega o número que está na parte inteira, que é o 4. 43 menos 4 vai dar 39 sobre 9. Essa é a fração geratriz. Ou, você pode fazer assim, ou 39 sobre 9, ou, dá para simplificar em cima, 39 por 3 dá 13. Sobre, embaixo, 9 por 3 dá 3. Legal, né? Agora vamos resolver algumas questões também de provas anteriores. São todas questões da VUNESP. Questões que envolvem frações, operações, essas coisas assim. Estamos na segunda aula. A segunda aula é fácil, né? Você sabe fazer isso, mas você precisa treinar. Ó, questão 6. Uma criança ganhou um jogo com 30 cartas. Então já falou, ganhou um jogo com 30 cartas. Tu já tem o total. Desse total, um quinto tinha desenho de flores. Um terço tinha desenho de figuras geométricas. E as demais tinham desenho de animais. A pergunta é o número de cartas com desenho de animais. Fácil a questão da VUNESP, né? Vamos à solução? Solução bem fácil a questão, mas bem fácil. Ó. Você tem no total, 30 cartas. Lembra que no total nós temos 30 cartas. Temos algumas cartas com desenho de flores. Então, lá, flores. Quantas cartas estão com desenho de flores? Quantas? Ele falou que um quinto tinha um desenho de flores. Um quinto de quem? Um quinto das 30 cartas. Então, seria um quinto de 30 cartas. Um quinto de 30 é um quinto vezes 30. Que dá para simplificar, né? 30 por 5, vamos simplificar. 30 por 5 dá 6. Aí vamos ter 1 vezes 6, 1 vezes 6 dá 6. Então temos 6 cartas com flores. Agora temos cartas com figuras geométricas. Quantas cartas tem figuras geométricas? A questão falou o seguinte, ó. Com figuras geométricas, eu tinha quantas? Ele falou que um terço tinha desenho de figuras geométricas. Um terço, mas um terço de quem? Um terço de 30 cartas.
1 terço de 30 é 1 terço vezes 30, que dá para simplificar, né? Ó, 30 por 3, 30 por 3 dá 10. Então, vamos ficar com 1 vezes 10. 1 vezes 10 dá 10. Então, nós temos 10 cartas com figuras geométricas. 6 com flores, 10 com figuras geométricas. Até aqui nós já temos 6 e 10, temos 16, não é? 16. Aí fala, as demais, quer dizer, as outras, tinham desenhos de animais. Então, de animais eram as outras. Quantas cartas tinham de desenho de animais? Bem, já sei que eram 30 no total. Então eu faço das 30 cartas, eu tiro as cartas com desenho de flores, que eram 6, e tiro as cartas com desenhos geométricos, que eram 10. Então fica 30 menos 6 menos 10. 30 menos 6 dá 24. 24 menos 10 dá 14. Então, com animais, nós vamos ter 14 cartas. 14 cartas com desenhos de animais. 14. A pergunta dele foi o número de cartas com desenho de animais. 14, você vai lá e marca a letra D de dado. Letra D de dado, uma questão bem fácil mesmo, bem fácil para todo mundo acertar. Fácil para todo mundo acertar. Beleza? Letra D. Prosseguindo. Chegamos em outra questão, a questão com o número 7. Questão com o número 7. O enunciado fala assim, ó, Márcio gastou a terça parte do valor total de um bônus recebido. Então, o Márcio, ele recebeu um bônus. Ele gastou a terça parte. Então, ficou com o resto, né? Sobrou alguma coisa. E poupou 3/5 do restante. Então, ele poupou 3/5 daquilo que sobrou. A pergunta é a fração do valor de bônus recebido por Márcio, que representa corretamente o valor poupado. A fração recebida por Márcio, que representa o valor poupado. Vamos à solução? Quero saber qual é a fração do poupado. Então, para responder aqui, ó, eu vou fazer esse desenho que está aqui à direita, tá? Então, vamos fazer a solução aqui, ó. A solução. O Márcio gastou a terça parte, do valor total de um bônus. Então, você vai entender que esse retângulo todo representa o bônus. Aí eu peguei esse bônus e dividi em 3 partes iguais. Vamos dividir em 3 partes iguais? Aqui, ó, a primeira parte, a segunda e a terceira. São 3 partes iguais. Cada parte representa 1 terço. Cada parte representa a terça parte. Ele gastou. Então, vamos lá. Gastou. Então, imaginar que ele gastou essa parte aqui, ó. Essa é a parte que ele gastou. Então, ele gastou isso aqui, ó. 1 terço, a terça parte. Então, o que sobrou? Sobrou aquelas outras 2 partes que estão à direita. As outras 2 colunas, outros 2 retângulos. Então, ele está com isso daqui. Aí diz assim, ó. Ele poupou 3/5 do restante. Isso quer dizer que dessa parte que está em branco, ele poupou 3/5. 3/5. Então, vamos pegar essa parte aqui, que está em branco, vamos dividir em 5 partes, em quintos. Então, vou ver aqui, ó, vou dividir em 5 partes. Então, você vem aqui, ó, vai dividir 1. Estou dividindo em 5 partes, 2, 3, 4, 5. Dividi em 5 partes iguais. O que restou, dividi em 5 partes iguais. Ele disse que ele poupou 3/5 do restante. Então, ele poupou 3 dessas 5 partes. Então, ele poupou isso aqui, ó, uma parte. Poupou essa aqui, ó, é outra parte. E poupou essa aqui, é outra parte. Ele poupou 3. Ele poupou 3 das 5 partes. Isso é o que ele poupou. Poupou isso, poupou isso, poupou isso, poupou isso, poupou isso, poupou isso. Bacana. Havia a pergunta, ó. A fração
do valor de bônus recebido por Márcio, que representa corretamente o valor poupado. Ele quer saber a fração que representa o valor poupado. Você repara o seguinte, ó, essas partes aqui são iguais. Isso quer dizer que nessa coluna você tem 5 partes iguais. Nessa outra coluna você também tem 5 partes iguais. Essas partes são todas iguais. Mas na primeira coluna, você imagina que aqui também são 5 partes iguais, porque as colunas são iguais. Olha, as colunas são iguais. Então, se você pensar nessas partes iguais, você teria 5 na primeira coluna, 5 na segunda, 5 na terceira. Você teria 15 partes iguais. Então, eu quero saber a fração das 15 partes iguais. Quantas ele poupou? Ele poupou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele poupou 6 das 15. Então a fração é 6 quinzeavos. Essa é a fração do que foi poupado. 6 quinzeavos dá para simplificar. Dá para simplificar por 3. Vamos simplificar por 3. Olha, o 6 por 3 dá 2. Embaixo, 15 por 3 dá 5. Logo, a fração é 2/5. Essa é a fração do que o Márcio poupou. Ele poupou 2/5 do bônus. 2/5 do bônus, vamos marcar como alternativa correta 2/5, a letra C. Letra C na questão. Letra C. Uma questão fácil também, né? Fácil, fácil, fácil. 2/5. Prosseguindo. Chegamos à questão número 8. Questão 8, mais uma questão da VUNESP. São questões da VUNESP. Repare que aparecem questões fáceis. Olha só. Uma empresa tem 120 funcionários. Já me deu o total, 120 funcionários. Entre homens e mulheres. Então, 120 funcionários. Alguns são homens, alguns são mulheres. Ele diz que 2/5 desses funcionários, quer dizer, 2/5 daqueles 120 são mulheres. É correto afirmar que o número de mulheres é igual a? Vamos à solução? Vamos lá. Solução. Ele me deu o total de funcionários. Então, funcionários. O total de funcionários é 120, né? São 120. Esse é o total. 120 funcionários. Agora, quantas mulheres são? Mulheres. Ele informou que a quantidade de mulheres representava 2/5 desses funcionários. Então, seria 2/5 de 120. E 2/5 de 120 é 2/5 vezes 120. 2/5 vezes 120. Dá para simplificar 120 por 5, não dá? Se você simplificar 120 por 5, vamos dividir? Quanto é 120 dividido por 5? Fácil de fazer, é 24. Então, isso fica 2 vezes 24. E 2 vezes 24, 2 vezes 24 é igual a quanto? 2 vezes 24 é igual a 48. Portanto, são 48 mulheres. 48 mulheres. Vamos marcar como alternativa correta aquela na letra B de bola. Letra B de bola, numa questão da VUNESP. Também uma questão fácil, né? Uma questão fácil. Então, espere na prova de escrevente alguma questão nesse padrão. E você não pode errar uma questão dessa, né? Prosseguindo. A questão número 9, uma questão do João, ó, diz assim, ó, João gasta 3/4 do seu salário. Então, João recebe um salário e ele gasta 3/4 do seu salário em alimentação, quer dizer, 3/4 ele gasta comendo, com alimentação. E aluguel, alimentação e aluguel. E ele economiza
1/3 do restante. Então ele recebeu o salário, gastou 3/4 e economizou 1/3. Aí vem a pergunta: a fração que indica o quanto o João economiza do seu salário é? Eu quero saber a fração de quanto ele economiza do salário. Vamos à solução? Vamos lá. Então, solução. Eu vou fazer a solução aqui, ó, e aqui em cima, depois a gente coloca a resposta lá. Eu quero lembrar para você, use esse cupom, o código do cupom, Grupo Escrevente. Com este cupom você tem 50% de desconto em qualquer curso no meu site. Pode ser curso de matemática, de raciocínio lógico, de questões, de teoria, né? Tem vários cursos legais lá. E pode ser também assinatura. Tem uma assinatura semestral que fica extremamente barata. Então, se você comprar, não esqueça de colocar o código Grupo Escrevente. Isso é até o dia 15 de junho. Vamos lá. O João recebeu o salário. Ele gastou 3/4 do seu salário com alimentação e aluguel. Então, vamos imaginar que esse retângulo inteiro representa todo o salário do João. Aí ele recebeu. Aí ele gastou 3/4. Como a gente está falando de quartos, eu vou dividir esse salário em 4 partes iguais. Então, dividir em 4 partes iguais. Cada retângulozinho aqui representa 1/4. Então, o João ele gastou 3/4. Então, ele gastou 3 partes dessa. Então, ele gastou 3/4. Gastou 3/4. Tudo isso aqui, o João gastou. Logo sobrou aquele último retângulo, que será 1/4, é o que sobrou. Aí diz o seguinte: 1/3, economiza 1/3 do restante. Então, daquele restante, que é aquele último retângulo, ele economizou 1/3. Bem, se ele economizou 1/3, vamos dividir isto que sobrou em 3 partes, porque ele está falando de terço. Isso aqui que ele economizou é 1/3 do restante. 1/3, isso aqui é o que ele economizou. Eu quero saber qual é a fração que indica o quanto o João economizou do seu salário. Esse tipo de questão cai toda hora. É só pensar assim, eu tenho na última coluna 3 partes iguais. Essa parte é igual a essa aqui. Então aqui você tem 3 partes iguais. Então cada coluna dá para dividir em 3 partes. Essa aqui também poderia ter 3 partes. Aqui também poderia ter 3 partes. E essa primeira também tem 3 partes. Então, no total, você teria quantas partes no total? 3 mais 3 mais 3 mais 3, teria 4 vezes 3. Você teria 12 partes. E dessas 12 partes, apenas uma aqui, foi que ele economizou. Então, ele economizou ele economizou uma das 12 partes. A fração é 1/12. 1/12, você vai marcar na letra C de casa. Letra C de casa, na questão da VUNESP, letra C. Bacana, né? Então, foi uma aulinha fácil, não levou muito tempo. Eu espero que você tenha acompanhado. E sempre nas quartas e sextas-feiras, às 10 horas, aqui no grupo de alunos do professor Elias, de Matemática e Raciocínio Lógico para o Escrevente. Uma boa sorte e até a próxima aula. Obrigado e até lá.